Amigos queridos, no alvorecer deste dia, aos primeiros clarões do sol em nosso dia, nos reunimos em torno do Evangelho de Jesus, qual faziam os primeiros cristãos, em torno das Escrituras, para sorver deste manancial o alento para os nossos espíritos, tombados pelas ilusões do mundo e chafurdados nas intemperanças das emoções. Hoje, Senhor Jesus, amado Mestre, queremos despertar para verdades de vida eterna. Queremos sentir o seu amor conduzindo-nos os passos e a vossa misericórdia atuando sobre a multidão dos aflitos. Hoje, Senhor, queremos dizer: eis-nos aqui, para que sejamos instrumentos dignos, instrumentos úteis do bem e da verdade, onde quer que estejamos, servindo sem perguntar a quem ou até quando, para que a nossa existência na terra seja pautada no exercício do ato de servir, entre amigos, entre corações que já caminhamos juntos ao longo dos séculos. Nos fortalecemos por esses vínculos de amorosidade e fraternidade para seguirmos juntos, ombreando-nos na jornada terrena. Amigos queridos, que aqui presentes estão solenemente, possam amparar e sustentar-nos hoje e sempre, e que assim seja, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E dentro desse item, estamos buscando compreender o que é bem sofrer, o que é mal sofrer, e todas as delicadezas que encerram a lei do ajuste que nós estamos inseridos e as adversidades necessárias para que esse ajuste com as leis divinas se faça em nós. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O reino de Deus é um estado consciencial dos espíritos que vivem relativamente na sua possibilidade as leis de Deus. Por isso que é relativo, porque a evolução é infinita e nós vamos construindo esse estado de reino de Deus de diferentes formas, em diferentes estágios evolutivos e em diferentes planetas habitados. Bem-aventurados os aflitos pode, pois, ser traduzido assim: bem-aventurados aqueles que têm oportunidades de provarem sua fé, sua firmeza. Ora, como que nós vamos provar a nossa fé? Como que nós vamos reconhecer que aquilo que nos chega é oportunidade e não sofrimento? Porque quando nós sentirmos que aquilo é uma oportunidade, grande parte desse sofrimento se dissipa. Se dissipa para dar lugar a testemunhos, para nós provarmos o que já sabemos na experiência daquele dia. E quando nós colocamos em experiência o que já sabemos, nós robustecemos então a nossa fé. A nossa submissão à vontade de Deus é próprio só dos espíritos humildes. Por isso, sem a humildade, não há bem-aventuranças. Sem a humildade não se estruturam valores e nem a fé, porque são incompatíveis. Para nós sermos dóceis, mansos e pacificados,
nós precisamos nos submeter à grandeza do amor de Deus por nós. Para isso, precisamos saber que suas leis são de amor, e a dor é por conta das nossas escolhas, que nós temos uma relativa e pequena liberdade para escolher, e essas escolhas são necessárias, porque é isso que vai gerar para nós a genuidade do espírito que somos. Somos genuínos, somos únicos em experiências. E a nossa experiência, muitas pessoas podem participar de um mesmo fato, mas a experiência que ela vai registrar daquele fato é absolutamente diferente, porque tem a ver com a ressonância do seu arcabouço, do seu repositório de memórias que ela traz para absorver aquele fato, para administrar aquele fato. E isso vai gerando as nossas diferenças individuais, né? Quando vos atinge um motivo de inquietação ou de contrariedade, esforçai-vos por superá-lo. E quando chegardes a dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei-vos com justa satisfação: eu fui o mais forte. É legítimo nós pensarmos que precisamos superar a nós mesmos. É legítimo nós pensarmos que aquilo que estamos passando é temporário e que o tempo que vai permanecer conosco, aquele desconforto íntimo, é o tempo da nossa decisão de modificá-lo. É o tempo da nossa compreensão de assimilar como sendo um instrumento da justiça de Deus para me reconduzir ao caminho. Mas eu posso ficar indefinidamente preso à minha dor, porque cultuo esse estado íntimo de forma viciada há milênios. Muitos dos nossos irmãos em humanidade trazem essa característica de se agasalharem no sofrimento e fazerem questão de se manterem como tal. É como se o sofrimento fosse protegê-los da lei. Olha, eu estou sofrendo, já me basta, não quero mais nada para mim. E esse sofrimento, ele não é representativo do processo evolutivo. Ele é uma defesa que o espírito traz para que ele não seja incomodado e não faça as transformações que necessita realizar consigo mesmo. Então, nós trouxemos para complementar esse trecho o pensamento de Emmanuel, sempre Emmanuel na sua grandeza de evangelho. E como nós temos falado bastante sobre testemunhos, é mais uma lição que ele traz, chamado Para Testemunhar, é do Caminho, Verdade e Vida. E vos acontecerá isso para testemunho, Jesus segundo Lucas. Naturalmente que o mestre não folgará de ver seus discípulos mergulhados no sofrimento, né? Isso não é uma alegria para Jesus. Considerando, porém, as necessidades extensas dos homens da terra, compreende o caráter indispensável das provações e dos obstáculos. Isso é Jesus, que não quer que soframos, mas que percebe o caráter indispensável, condição sine qua non, porque o planeta está no estágio das provas e expiações. Então, se nós estamos nesse estágio, a provação ela é necessária. E os obstáculos do caminho vieram para aferir quão amadurecidos nós já estamos ou não. Quão prontos nós já estamos ou não. Então, o Evangelho oferece situações importantes para refletirmos. O amigo do Cristo não deve ser uma criatura sombria, à espera de padecimentos. Esse não é o verdadeiro cristão, que fica naquela melancolia, naquele ensimesmamento, naquelas sombras íntimas, né? À espera de mais padecimentos, porque esse é um prazer mórbido, né? Entretanto, conhecendo a sua posição de trabalho, num plano como a Terra, deve contar com dificuldades de toda sorte. Porque, a exemplo de uma escola simples,
E sendo o planeta Terra, em alguns aspectos, um grande educandário, onde estamos matriculados para o nosso progresso, para que a gente possa, na escola tradicional, mudar de fase, mudar de etapa, nós precisamos ser promovidos. E para sermos promovidos, alguém nos pede que a gente possa declinar o que nós já sabemos. Somos experientes em quê? Então nós vamos para a próxima etapa do nosso curso de evolução. Então, o que nós chamamos de provas são formas da espiritualidade aferir o nosso desempenho no planeta, conosco mesmo. Assim como numa escola tradicional, a prova não veio para medir o que eu não sei, a prova veio para medir o que eu já sei, no que eu sou experiente. Então, eu vou continuar a experiência numa etapa maior, mas eu passei por vários obstáculos, eu passei por superações, nós passaremos por testemunhos, passaremos pelas adversidades que, segundo Jesus, têm um caráter indispensável neste planeta para nós. Para os gozos falsificados do mundo, o planeta está cheio de condutores enganados. Tem um contingente enorme, mormente nessa etapa que nós estamos vivendo, de espíritos que reencarnaram para nos desviar das provas escolhidas, a pretexto de levarem para nós prazer, né? A pretexto de aliviar o nosso fardo, nos fazem mergulhar nas ilusões arrastadoras. E essas ilusões em que nós temporariamente achamos que é o melhor para nós, atrasam o nosso ritmo evolutivo, porque ficamos parados num lugarzinho escondido de nós mesmos, que nos liga ainda a um passado de dificuldades e nos aprisionam por um tempo mais do que necessário aos enganos e às ilusões. Mas nós estamos cheios de condutores enganados, que é o que essa lição do Emmanuel traz para nós, né? Quantos estão conduzindo a multidão de forma enganosa? São as pseudo-lideranças, as quais uma grande maioria segue, mas que não seguem a Jesus. Seguem esses formadores de opiniões contrários ao Evangelho de Jesus e que encontram guarida nos ingênuos, nos imaturos, nos pueris que querem saciar o imediatismo dos seus prazeres. Como invocar Jesus para a continuidade de fantasias? Como invocar o Salvador para a continuidade de fantasias? Quando chamados para o Cristo, é para que aprendamos a executar o trabalho em favor da esfera maior. O chamado de Jesus é para que a gente dê a nossa cota de contribuição no quê? Naquilo que nós já somos algo experientes. E também naquilo que nós estamos em franco processo de aprendizado. Então, quando chamados para o Cristo, é para que aprendamos a executar o trabalho em favor da esfera maior, sem olvidarmos que o serviço começa em nós mesmos. Para estes de nós, que estamos fazendo o trabalho conosco mesmo e ainda assim queremos colaborar na vinha do Senhor, este sofrimento, ele é totalmente atenuado, que aqui está se chamando bem sofrer. O bem sofrer não é para o espírito que puxa para si, como nós falamos agora, os padecimentos, que espera padecimento, que se compraz no sofrimento, que se encontra na vitimização. Este não é o bem sofrer, né? Este é aquele que evita fazer a superação e que ficou paralisado na sua própria dor. Ao contrário disso, o convite de Jesus é para que nós possamos executar o serviço que começa em nós mesmos e que se estende na esfera maior em benefício do próximo. Nós temos falado todos os dias que a forma de aliviar o sofrimento nosso, o bem sofrer, é o trabalho na seara com Jesus.
Existem muitos homens, espíritos de valor cultural que se constituíram em mentores dos que desejam mentirosos regalos no plano físico. Olha, esse livro foi escrito na década de 50 e pouco, e ele é atualíssimo para a temática da moral social que nós estamos atravessando. Está nos dizendo com clareza: mentores dos que desejam mentirosos regalos no plano físico. E isso não é aliviar-se da dor, é afundar-se totalmente nos equívocos quanto ao plano reencarnatório que trazemos conosco. Então, no Evangelho, porém, não acontece assim. Quando o mestre convida alguém ao seu trabalho, não é para que chore em desalento ou repouse em satisfação ociosa. Nenhuma coisa, nem outra. Se o Senhor te chamou, não te esqueça de que já te considera digno de testemunhar. É muito importante a gente estar uns com os outros, porque nas nossas fragilidades que todos temos, quando a gente titubeia nas nossas decisões, tem o amigo ao lado, que nos esclarece, que nos apoia, que nos fortalece. E assim ele, quando ele titubear e se fragilizar, porque é da nossa natureza as vacilações, que nós estejamos juntos, ombreando com ele, para que o caminho seja de todos nós. Porque ninguém irá por esse caminho sozinho. Nós estaremos indo uns com os outros, para que uns com os outros sejamos todos facilitadores do processo evolutivo. Quanto nós podemos aliviar o peso das nossas dores com os nossos amigos encarnados? O compartilhar, o trocar, o estar junto, o vibrar junto, quanto aquilo minimiza aquela dor tão dilacerante que vez ou outra nós passamos. Então, é essa fraternidade, né, que o Evangelho de Jesus nos sugere, é que vai dando para nós o real tamanho da nossa dor, para nós sairmos do vício de deixar qualquer mínimo sofrimento como sendo uma dor intransponível. Então, a relatividade da prova da dor é para nós que vamos, bom, é isso que eu aprendi, é isso que eu vou realizar comigo. E nisto eu estarei forte. Vamos refletir sobre isso. É muito importante nós compreendermos que o registro daquilo que nos acontece, como a Célia colocou, ele é absolutamente individual. É diferente de um computador, quando você coloca lá as informações, qualquer computador coloca da mesma maneira. Mas nós armazenamos os dados, as vivências, aquilo que nós vamos experienciar numa existência de maneira muito diferente. Nós vamos registrar a partir dos nossos conteúdos. Então, a mesma situação, como todos nós sabemos, pode ser absolutamente traumática para alguém e não significar quase nada para outra pessoa. A mesma situação. Porque os registros que nós fazemos diante das situações que nós vivemos depende do que nós já temos armazenado na nossa intimidade. Então, um espírito sem experiência no bem, um espírito sem religiosidade, um espírito que não crê em Deus,
ele registra tudo muito diferente do que aqueles espíritos que já têm esses valores. O espírito que não tem um hábito de fazer o bem, de priorizar o bem na sua vida, ele faz registros de uma maneira generalizada, de uma forma muito equivocada. Porque o que é que ele registra diante de uma situação? Aquilo que ele pensa de acordo com a sua individualidade, de acordo com o seu orgulho, de acordo com com o seu egoísmo. Daí a importância do que Jesus disse para nós, o quanto que é necessário nós orarmos e vigiarmos e orarmos, para que esses registros eles sejam armazenados no campo do perispírito de uma forma a trazer progresso para nós. Então, nós estamos lendo o texto de Emmanuel, Ante a Lei do Bem, do livro Alma e Coração, onde ele diz assim, onde nós falamos, de que, vamos só ler o trecho de ontem para dar conexão com o que falamos. À vista de semelhante convicção, o que parece doença é processo de recuperação da saúde. Por quê? Porque tudo que nos acontece é o bem supremo que Deus, nosso Pai, derrama sobre nós. Tudo que nos acontece, indistintamente. E ele continua: pequenos dissabores que caracterizas por ofensa são convites a reexames de empeços que te crivam a estrada ou apelos à oração por aqueles companheiros de humildade que levianamente se transformam em perseguidores das boas obras que ainda não conseguem compreender. Então, todos nós sabemos que há espíritos, e muitos deles compõem a nossa estrutura familiar, muitos deles compõem a nossa estrutura do ambiente de trabalho, ou da casa espírita, ou de qualquer ambiente onde nós nos encontramos, que são espíritos que ainda não despertaram para a luz, não despertaram para o bem, para o trabalho, para as coisas nobres. São espíritos que pensam 25 horas em si mesmo. E quando pensam em si mesmo, pensam em situações muitas vezes vexatórias, situações armazenam dentro de si ideias e pensamentos e agem de maneira contrária ao bem. Mas para nós é imprescindível conviver com estes espíritos e aprender aquilo que nós temos falado quase que todos os dias aqui na nossa casa. Aprender a se controlar pelos conteúdos íntimos e não pelo que vem de fora. Então, esses espíritos, eles nos dão essa oportunidade extraordinária de cada vez mais nós sermos regidos pelo melhor que há em nós. Se esses espíritos ainda não têm um nível de compreensão,
sejamos nós a compreendê-los. Se esses espíritos não conseguem ainda construir pensamentos e vibrações que possam auxiliá-los, sejamos nós, os espíritos, atentos a praticar o bem, a socorrer, como nos ensinou Jesus na lição do bom samaritano. Porque, em geral, como que nós sentimos nessa situação? Estamos perdendo o tempo. E para aqueles espíritos que já perderam muito tempo com coisas inadequadas, com situações que não levaram a nada, perder 1/milésimo de segundo é um caos. Só que nós vamos ter que mudar o paradigma, porque muitas vezes o bem sofrer é em relação a alguém que está nessa condição em nossa vida. E aí compreender que contribuir com esses espíritos, atendê-los nas suas necessidades reais e não naquelas fictícias que eles nos apresentam, realmente faz com que nós ganhemos tempo. Porque o tempo em nossas vidas é para que nós façamos as construções íntimas. A construção da paciência, que ainda não temos, da compreensão, que ainda não é alargada, do entendimento, que precisa ser mais extenso, e isso tudo significa ganhar tempo. E ele então continua: contratempos que interpretas como sendo ingratidão de pessoas queridas, quais sempre apenas significam modificações dos desígnios superiores, em benefício dos entes que amamos, que prosseguem credores do nosso entendimento e carinho. Não é simples para nenhum de nós sentir a ingratidão. Como estabelecer o bem sofrer quando sentimos a ingratidão de alguém? Nós já tratamos desse assunto aqui na nossa casa em outros momentos, mas sempre é tempo de falar sobre isso. Quando nós fazemos alguma coisa para alguém sem nenhuma intenção, o que acontece quando alguém não reconhece o que fizemos? O que acontece conosco? Não acontece nada, porque eu não fiz aquilo para receber nada. Quantos de nós conhecem pessoas que dizem assim: eu preciso ter logo um filho porque eu vou ficar velha, quem que vai cuidar de mim? É super comum nós ouvirmos isso. Eu preciso logo me unir a alguém, porque como que eu vou viver sozinha? Então, muitas vezes, nós agimos com segundas, terceiras, quartas, quintas, sextas intenções. E aí, quando o outro não reconhece o que nós lhe oferecemos, com vários interesses, mesmo que sejam interesses que nós não percebemos, o que acontece conosco? Sentimos que a ingratidão se instalou em nosso coração. Isso acontece quando os filhos vão embora e não fazem mais nada pelos seus pais,
Eles estão certos? De maneira nenhuma. Tem um texto no Evangelho, a ingratidão dos filhos. Mas isso é uma coisa que eles vão ter que resolver na intimidade deles. Agora, eu posso não registrar dessa maneira. Porque como nós iniciamos a nossa fala hoje, aquilo que nós registramos na nossa intimidade está diretamente relacionado com os nossos conteúdos internos. Então, quando, em que circunstância que Jesus sentiu ingratidão? Nenhuma. Ele sentiu que a multidão estava num estado que precisava de perdão. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, isso acontece nos relacionamentos conjugais, quando um deles vai embora e o outro diz, mas eu fiz tudo por ele. Fez para receber depois? Então, é muito importante que nós possamos compreender o que seja bem sofrer. Porque sofrer com a ingratidão, se nós analisarmos com muita profundidade, se nós auscultarmos a nossa intimidade, vamos ver ali questões a serem transformadas e que naquele momento estão trazendo para nós dores profundas em função daquilo que estamos registrando. Então vamos refletir sobre isso, fazer a nossa prece, compreender que o Evangelho de Jesus é mesmo um tônus extraordinário para que nós possamos viver com profundo contentamento de alma, independente das questões que nos vão acontecer, porque tudo está regido pela lei de amor e do bem. Então vamos fazer a prece. Divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos aqui, desejosos de aprender estas lições de vida eterna. Estamos aqui, Senhor, para nos entregar com alegria e bom ânimo nesse aprendizado, para nos tornarmos espíritos melhores. Nesta manhã gloriosa que se inicia em nossas vidas, que possamos fazer o melhor, aonde quer que nos encontremos. Possamos servir os nossos irmãos, envolvê-los com as nossas melhores vibrações. Possamos, Senhor, aproveitar o dia de hoje para iluminar o espírito que somos, com pensamentos equilibrados, com atitudes coerentes com o seu evangelho de amor. E assim nos encontraremos, sintonizados e amparados pelo seu amor, servindo em seu nome. Rogamos nesta hora, Divino amigo, que esta equipe socorrista possa envolver os nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa e de todas as casas irmãs. Que estes amigos queridos possam ser envolvidos nesta hora com a luz do seu amor,
saneados na sua intimidade, que possam se fortalecer com pensamentos no bem. E nesta hora, queremos agradecer, porque nos encontramos na pátria do Evangelho, neste ambiente que o Senhor nos convidou a nascer, para que pudéssemos construir esta nação de luz, onde o seu Evangelho seria o norte de todos os nossos corações. Posicionados no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa, possamos operar em seu nome, Senhor, e nos entregarmos com alegria e bom ânimo. Sê conosco, agora e sempre.